plenitude desta terra, e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, do Rei. Quem terá a honra de subir a Ele, e quem conhecerá sua morada? Aquele que renuncia as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Anunciou mortais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Anunciou mortais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, do Rei. Quem terá a honra de subir a Ele, e quem conhecerá? Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe a todos que estão entrando. Você que está entrando, não entra e não sai. Permanece na live, porque daqui a pouco o pastor Robson vai estar falando com todos nós, trazendo uma palavra vinda de Deus para nos fortalecer na presença do Senhor Jesus. Então, entrou, permanece. Não sai, não. Deus abençoe a cada um que está entrando e coloque seu nome nos comentários para que a gente possa estar orando por vocês. Mas Ele achou graça em mim, por isso quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Anunciou mortais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo. Boa noite, Robson. Não sei se você... Boa noite, pastor Leonardo, tudo bem? Beleza? Tá Deixa eu tudo só bem. ver aqui se... Certo, graças a Deus. Boa noite a todos que estiverem assistindo essa live. Tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável, porque a gente vai falar de uma coisa que nos traz paz, que nos traz esperança, que vai trazer muita alegria ao coração daqueles que estiverem com a gente. Amém. Fique à vontade, Robson. A live é sua. Estou aqui como ouvinte. Quero aprender, quero ser edificado pelo que tu vai vir falar, que Deus vai te usar. Então fique à vontade, que você conte as suas experiências que você teve com o Senhor Jesus, que o que você for falar venha fortalecer todos nós. Com certeza, essa é a nossa intenção, né? Tenho certeza que um propósito de Deus nessas lives, essa iniciativa é muito boa, né? Que a gente possa compartilhar, conversar, e as pessoas que estão assistindo, elas com certeza vão se sentir beneficiadas, porque
o Espírito Santo vai estar agindo naquele momento que a gente vai estar falando, elas vão se identificar em particular com a minha experiência que eu vou contar e com aquilo que eu tenho para compartilhar com todos nessa noite. Tenho certeza que Deus vai abençoar sim. As pessoas vão sair daqui muito abençoadas. Amém. Tá? A gente me orienta em como é que a gente começa. Normalmente você faz uma oração, fique à vontade. Dá uma introdução, como é que a gente faz? Se você quiser contar assim, como você conheceu o Senhor Jesus, como você viu Jesus, né? Se você já nasceu no berço cristão ou não, se você vivia caminhos errados, e aí teve o teu momento com Deus, que aí você viu Jesus e Jesus transformou a sua vida. Você conte o teu testemunho para que a gente seja edificado. Com certeza, então. Vamos lá. Tá? Então, como você falou aí sobre questão de berço cristão, não, a gente, lógico, dentro de outra religião, a gente sempre creu em Deus, minha família, né? Minha mãe, particularmente, sempre tinha sua fé, mas veio situações difíceis. Primeiro, a minha história não começa comigo. Minha história começa com a minha família, com meu pai, né? Ele teve problemas com vício, principalmente de alcoolismo, muitas brigas. Eu fui uma criança que sempre procurei observar muito e estar sempre inteirado nos problemas dentro da minha casa. Mesmo sendo criança, eu estava sempre atento aos problemas financeiros, problemas conjugais que tinham entre meus pais, o problema em particular do vício do meu pai. Eu sempre estava ali observando, mesmo criança, 8, 9, 10 anos, assim, eu sempre estava ali, observando tudo que até então estava dando errado, né? Estava dando errado. Aí foi quando, alguns anos atrás, mesmo numa época muito difícil, um tio meu se converteu. Foi o primeiro da família. E sempre dava uma palavra assim, para meu pai. A primeira não deu muito certo, assim, o início de que ele evangelizava meu pai. Mas depois, quando a situação ficou bem agravante mesmo, Leonardo, muito séria mesmo, a ponto de eu estava ali com 12 anos de idade e muitas pessoas iam lá conversar, falar, orientar, e meu pai estava numa condição muito ruim dos vícios. E aí foi quando ele se converteu, né? Meu pai e minha mãe se converteram. E eu estava ali só como alguém que observou o lado ruim e agora estava começando a observar o lado bom, o lado da conversão, que trouxe a libertação do meu pai dos vícios, trouxe paz para dentro de casa, né? A princípio, a gente ainda tinha algumas dificuldades, né? Meu pai sempre trabalhou muito, independente do vício que ele tinha, mas a situação econômica ainda estava assim durante algum tempo, mas eu vi a mudança, principalmente em relação ao ambiente dentro de casa, as coisas mudaram, acabou aquelas coisas, aquelas desconfianças, né? Aquela coisa maluca, onde tem um vício, onde tem desconfiança, briga, discussão. E observando isso, eu me interessei por aquilo que realmente eu vi que era o causador dessa transformação, que era, para mim, ao meu ver, a palavra, né? E a gente vai unir essas coisas aí, já já. Então, quando eu acompanhava os meus pais nessa caminhada, indo aos cultos, e uma das coisas que mais me chamava a atenção era a palavra. Eu sempre gostei muito do momento da palavra, principalmente quando eu percebia que aquele que estava ministrando dava, dentro do culto, de tudo que se falava, uma importância muito grande para a palavra. E ali eu ficava hipnotizado. E quando você presta muita atenção na palavra, então ela entra, porque o coração tá aquele momento ali. Quem crê na palavra, né? Quem gosta da palavra, tem um coração, uma terra fértil. E ali vai sendo semeado. Não que ali brotou, germinou e cresceu e deu frutos na mesma hora. Foi num tempo difícil. Aos 12 anos aí eu comecei a dar ouvido à palavra, mas vieram os conflitos da idade, né? Veio a adolescência e tudo mais.
E com isso vieram as tentações. Graças a Deus nunca tive vício, embora tenha experimentado e tudo mais, o álcool, na época com 17 anos, mas também não foi minha praia, eu não gostei dos resultados, não gostei daquela experiência. Mas ali, enfim, as coisas de jovens, né? Aquela situação. E chegou um momento em que eu vi o seguinte, eu estava tão afastado da palavra, que eu percebi que até o que eu era estava sendo transformado pelo mundo, pelas coisas do mundo. Então eu era uma pessoa que, adolescente, eu falava assim, poxa, um dia eu vou encontrar uma pessoa, vou namorar e tal, vou casar, formar uma família. Daqui a pouco eu me vi numa situação assim, eu quero ficar, eu quero zoar e tudo mais. E eu também estava percebendo isso. Engraçado que eu tinha um poder de observação, até mesmo com relação a mim. Eu observava o que estava acontecendo comigo. Você se examinava, né? Você examinava. Examinava, exatamente. Né? E foi quando estava assim, mais ou menos quase 2 anos que eu não participava de um culto, que eu não colocava os pés numa igreja. Estava bem afastado. Mas uma coisa eu sei, que tinha sementes plantadas, né? Eu, como observava o lado ruim, dos 12 até os 18, eu era só um observador e um apreciador daquilo que mudou a história da minha família. E aí, eu me lembro que minha mãe tinha recebido um estudo da salvação e colocou no balcão da cozinha. Isso numa quarta-feira. Legal. Ela falou assim, quando você toma vergonha na cara, você vem aqui dar uma lida. Eu falei, tá bom. Aí disso eu já trabalhava e tudo mais. E numa sexta-feira de trabalho, isso foi na quarta, na sexta-feira de trabalho, eu saí do trabalho, fui para uma festa na casa de um amigo, de lá fui para casa de parentes, no centro do Rio, eu morava em Padre Miguel, e de lá eu fiquei e fui trabalhar na segunda, nem botei os pés no final de semana em casa. E eu lembro um detalhe muito importante, quando a semente está no coração, você pode estar onde você está, que a sintonia é muito forte. Eu lembro que na época, nada contra, hoje em dia eu até faço, estou meio parado, e eu vejo aí que você valoriza muito a atividade física. Eu estava fazendo academia, eu tinha um amigo e... Não, valorizou muito não, mas... E o que acontece? E a gente estava assim, numa situação, né, de mundo e tudo mais. Aí eu falei para ele assim, cara, estou sentindo uma coisa no meu coração, a vontade de voltar, sabe? E eu lembro que aquelas palavras foram muito bacanas dele. Ele não tinha nenhum, pelo menos não lembro assim, de ter nenhum tipo de ligação evangélica, cristã, nada. Ele só falou assim para mim, cara, faz o que te for melhor. E, pô, uma coisa que eu queria muito um dia reencontrar esse cara, que a gente se desligou totalmente, né, depois que eu me converti. Que aconteceu o que eu vou contar aqui agora. E aí, passado alguns dias disso, aconteceu esse final de semana, eu fui em casa. Aí eu chego em casa na segunda-feira, 7h30 da noite. Minha mãe costumava ir na igreja e tudo mais. Chego em casa e minha mãe estava dormindo. E lá em casa, se ela estiver assistindo ou assistir depois, não sei se você deixa gravado. Então. Aí, e normalmente a gente teve sempre esse costume de dormir muito tarde, né? Lá em casa. E 7h30 da noite minha mãe estava dormindo. Eu falei, mano, não está na igreja, não está na rua, não está aqui conversando com algum vizinho e tudo mais. E ela estava dormindo. E aí o que eu fiz? Fui lá, peguei o estudo da salvação que estava no balcão, que ela tinha deixado na quarta-feira, assisti algumas programações de alguns cultos na televisão. E aí eu sentei e li aquele estudo, depois fiquei com a luz desligada, sentei no sofá, fiquei sozinho, e naquele momento ali, até aquele momento, uma coisa muito interessante que vai ajudar muitas pessoas. Eu sempre quis me converter. Apesar de tinha minha dificuldade de largar o mundo, eu sempre tive vontade. E algumas vezes eu frequentava, ia nos cultos, chorava de manhã e pecava à tarde. E chegou um momento que eu desacreditei de mim mesmo. Falei assim, eu nunca vou conseguir me converter. Eu sou muito fraco para o pecado, para as coisas erradas, sou muito fraco. Eu ficava, tipo assim, sabe, eu admirava a conversão, eu sempre achei bonito alguém que sentava para ler a Bíblia,
a palavra. Eu falei assim, cara, eu não vou conseguir me converter nunca, porque é muito difícil mesmo, as amizades e tal, papapá. E aí eu sentei, naquele momento que eu li, até o momento que eu li, a minha mente era o seguinte: eu não consigo me converter, eu não consigo largar o mundo, eu sou fraco. Só que eu percebi que alguma coisa mudou no momento que eu estava sentado no sofá. É como se Deus tivesse vindo sentar comigo e começar a bater papo aqui, ó, com pensamentos na minha cabeça, dizendo o seguinte: você é meu. Por E algum abrir o motivo eu te coração para escolhi. ele, né? Ó, você é meu, por algum motivo eu te escolhi. Tipo assim, essa não é mais sua vida, você vai agora, a partir de agora vai ser meu, você tá no lugar errado e tal, tudo mais, sei o que, e aquilo, sabe? Eu comecei a lembrar de alguns amigos que me evangelizavam e tudo mais, quando eu era adolescente, que eu fiquei de 12 a 18, pô. São 6 anos tentando se converter e não conseguia. E até aquele momento e tudo mais, e aqui o Espírito Santo foi tomando lugar. Eu lembro que a sala da minha casa ali tinha um certo clima pesado naquele momento que eu sentei. Do nada aquele clima começou a ficar leve, 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 leve. E aí eu lembro que foi rápido. Foi uma coisa muito rápida que aconteceu comigo que até hoje eu não sei explicar. Eu lembro que me deu uma raiva do mundo, uma raiva do pecado, uma raiva das minhas fraquezas de uma maneira que eu não tentei mais, como antes, tentar. Eu tomei uma decisão, eu falei assim, Senhor, acabou. Chega. Chega. E eu falei uma coisa assim, ó, eu não estou voltando para a igreja. A partir de agora eu vou falar uma coisa, eu estou voltando para o Senhor Jesus. Isso aí. E do Senhor, nunca mais da tua presença eu saio. E é o seguinte, se o Senhor vê, na minha inocência, né? Eu sei que não é uma coisa assim, não foi de repente o que eu aconselharia alguém fazer, mas na minha inocência, às vezes pode ser que alguém já tenha feito na empolgação e deu errado, mas na minha inocência eu falei o seguinte: se o Senhor vê que eu vou um dia, o Senhor pode me matar, mas me mata salvo e tá tudo certo, mas eu não quero mais. Eu lembro que desceu uma lagrimazinha, ou nem desceu, foi uma coisa muito. Quando eu acabei de falar essa oração, de que durou, sei lá, 10 segundos, 7 segundos, eu percebi que uma coisa muito gostosa, uma sensação que se descreve em uma coisa. Primeiro, eu percebi que eu não era mais aquele cara fraco. Eu tomei um susto comigo mesmo, que eu olhei para mim e falei assim, cara, sabe aquela certeza que uma pessoa de 6 anos... né? Uma segurança que eu não tinha em 6 anos, que eu falava assim, eu quero me converter, mas lá no fundo eu vou fraquejar. Cara, uma coisa assim, de um segundo para o outro, eu tinha assim, caraca, nunca mais eu vou me largar de Jesus. Nunca mais. Uma segurança, uma certeza que não vinha de mim, era algo sobrenatural, uma coisa que entrou dentro de mim. Sabe, uma segurança, uma certeza muito grande e uma coisa muito, cara, que aquilo dali foi para mim uma coisa muito intensa, a alegria da salvação. Léo, eu falei assim, que maneiro eu posso morrer agora? Que legal! Olha só que coisa louca, né? Porque a conversão deixa a gente meio... Verdade. Sabe como é que é? Eu falei, Só eu posso quem morrer. passa sabe. Só quem vê Jesus sabe. É inexplicável. É inexplicável. Cara, eu posso morrer. Cara, eu falei assim, meu Deus, eu tô nas nuvens, cara. Eu posso morrer. E tipo assim, cara, eu não tinha assistido o culto, tinha quase 2 anos que eu não ia numa igreja, numa denominação. Eu falei assim, cara, eu posso morrer. E que eu tô salvo. Eu lembro que, voltando um pouco, depois eu volto a esse dia, mas eu lembro que depois daquilo, eu andava na rua pisando, parece que eu estava flutuando, pisando nas nuvens, cara. Tá entendendo? Pisando nas nuvens. E era uma coisa cotidiana, que vinha sempre esse pensamento. Caraca, se eu morresse agora, que maravilha, que doideira, tô salvo. Mas é uma segurança que só o Senhor Jesus dá. Só o Senhor Jesus. Cara, porque você tomou a decisão. Aquilo dali você tomou a decisão. Eu quero o Senhor. Eu não quero mais viver aquela vida que eu vivia, eu não quero ter mais aquela tristeza que eu tinha, eu não quero ser mais aquele Robson que eu era. Então Jesus foi e se apresentou, entrou dentro de você, colocou a segurança, colocou a paz, essa alegria que você falou, e você falou assim, estava andando nas nuvens, porque o reino de Deus entrou dentro de você. Muito boa colocação, é isso aí. O reino de Deus entrou, e é por isso que eu pensava que estava andando nas nuvens, né? Isso foi muito legal, olha, muito legal mesmo. Eu lembro que, sabe, não foi difícil mais
Porque, até mesmo para ajudar algumas pessoas concernente ao que eu queria, eu fui sincero naquela oração. Ao passo que tem muitas pessoas assim, pastor, o Robson, o Leonardo, tá? Eu que gosto do mundo. E eu que quero o mundo, mas lá no fundo eu sei que não é certo. Faz a mesma coisa, ser sincero, mas ser sincero com o que você está passando. É. Você chega para Deus e fala assim, caramba, eu quero o mundo. Tem que É muito melhor, muito mais eficaz do que você falar palavras bonitas, mas seu coração diz outra coisa. dizer que ama Né? ele, mas o coração está no mundo. Não adianta nada. Exatamente. Tem que ser sincero. Né? Os lábios falam uma coisa e o coração diz outra. Então, quando você é sincero realmente ali, você tem... O que eu sempre penso é o seguinte, a sinceridade é tudo para Deus. Sinceridade é tudo. Toca o coração de Deus. Entendeu? E aí eu queria emendar essa minha experiência que eu tive com a palavra que nos últimos meses, nos últimos anos, abriu a minha mente, me ajudou muito e tem me ajudado a ajudar outras pessoas que se encontram, talvez, como eu estava afastado dos caminhos de Deus, do Pai, às vezes decepcionado com algumas circunstâncias que acontecem, porque a nossa vida não foi um mar de rosas desse dia para cá, né? É verdade. Né? Às vezes a pessoa fala, se converteu, pum, acabou, de certa forma, algum tipo de sofrimento, mas vem alguns sofrimentos da vida, vem As lutas vêm. você continua sendo ser humano, propício a cometer erros e falhas, né? E essa palavra aqui, ela diz assim, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, né, em algumas, ela está como título em algumas Bíblias. Acredito que na maioria. Mas não necessariamente o título foi inspirado. De repente, uma interpretação de um texto gerou um título na cabeça de alguém. É. Porque, para mim, é bem claro o posicionamento do Senhor Jesus quando diz a parábola do pai, do filho que ficou e do filho que foi embora. A parábola do pai. Ele estava ali. A parábola do pai, representando, dentro daquela palavra, que o Senhor Jesus veio fazer. Como disse algumas vezes para os discípulos, eu vos revelei, Pai. Até então, todo mundo dos religiosos da época conheciam o Senhor. E algo novo estava acontecendo. Alguém estava revelando agora o Senhor, que também era Pai. Por exemplo, eu vi esses dias um vídeo muito interessante de um pastor que estava caracterizando a questão de como nós nos vemos, né? E vemos a Deus, porque na época da antiga aliança, o único meio de comunicação e relacionamento de Deus era sobre leis. Aí ele deu o exemplo de um juiz. O juiz, ele está ali, o único relacionamento dele com o réu, com o promotor, ainda que seja até um amigo dele que esteja ali como promotor, como advogado, mas todo relacionamento se restringe sob leis. Só que o mesmo juiz, quando está em casa, ele não só tem relacionamento com a mulher, com o filho, em cima de leis. Não, ali ele beija, ali ele abraça, ali ele conta piada, ali ele entra numa intimidade. E ele falou uma coisa muito interessante, Deus não mudou, mas o relacionamento conosco mudou. Entendeu? O Senhor Jesus rasgou ali, naquele dia da morte, rasgou o véu, e nós entramos num lugar que ninguém tinha acesso, intimidade. Então ele falava assim, eu vos revelei o Pai. Não era revelado, não tinha esse relacionamento. E aqui ele deixa bem claro o relacionamento. Porque eu não vou ficar lendo aqui para a gente não... Porque muita gente conhece, mas uma das coisas mais interessantes que eu estava observando é que quando o filho vai embora, pega tudo que é dele, vai viver absolutamente, tudo acaba, ele quer comer a comida dos porcos, ele cai a ficha, ele lembra dos trabalhadores. Ele não lembra da condição de filho. Ele lembra dos trabalhadores. Por quê? Porque ele não se achava mais digno. Tanto é que quando ele chega para o pai, ele fala, me trata como um dos teus trabalhadores, porque já não sou mais, ele culpa o pecado, que ele pecou, já não sou mais digno. E, Léo, essa palavra abre a minha mente. Que Jesus trouxe um relacionamento para a gente com o pai, onde ninguém é digno. Não há o que nós podemos fazer que nos tornemos dignos. Ninguém é merecedor. Mas sim, somos agraciados pela graça, que é um favor imerecido. Lógico,
isso não nos faz e não nos dá crédito para... já que eu não sou digno, então vou fazer por onde... Né? Não, muito pelo contrário. Por eu não ser digno, o meu amor e a minha gratidão e o meu coração me faz por onde eu tentar fazer tudo por Deus e para Deus e por Jesus, por amor e gratidão. Não é? E também por prazer, porque eu não sei se você concorda, quando a gente se converte de verdade, a gente tem uma experiência com Jesus, lógico, a gente sofre tentações, mas a vida de cristão é muito boa, cara. É muito legal. Eu não invejo o mundo mais em nada. Entendeu? Você fala assim, pô, você não vai para o mundo por quê? Porque você é grato a Deus? Sim, porque eu sou grato, não vivo uma vida dissoluta, porque eu sou grato a Deus, mas principalmente porque eu não gosto, não quero mais. A minha vida é muito melhor. O mundo já não te chama mais atenção. Né? O que Deus não chama atenção mais. Porque o amor do Senhor Jesus, o que Ele fez, a paz que Ele nos dá, sim, o carinho que Ele tem pela gente, a gente não tem mais aquele prazer pelo mundo, o mundo mais não chama atenção. O mundo, a gente está tomando nojo do mundo. É isso aí. Sabe, o que Deus me proporciona na minha vida com Ele, marido de uma só mulher, filho, pai de um filho muito, que Ele me deu assim um presentão mesmo, entendeu? Poxa, meus pais, meu irmão que acabou de entrar aí agora também, está assistindo, sabe, cara, pra quê? Não tem sentido, você tá entendendo? É uma coisa que muitas pessoas que talvez ainda não tiveram essa experiência, que eu acabei de contar agora, talvez ela não entenda assim, não, mas eu quero, eu ainda sou muito tentado. Mas você vai ter a sua experiência, sabe por quê? Porque quando ele chegou, aí terminando a história do filho pródigo, que é a história do pai e dos filhos, então ele falou assim, já não sou digno de ser teu filho, mas me trata como dos teus trabalhadores, porque eu pequei. Aí o pai chega para os trabalhadores, para o servo e fala assim, vai lá, pega a melhor roupa, pega o anel, pega as sandálias, mata o novilho e vamos festejar, porque este meu filho, embora estivesse morto, reviveu. Estava perdido, né? Então, você que está assistindo agora, você fala assim, caramba, eu me perdi, fui para o mundo, acabou minha vida. Você não deixou de ser filho. Você nunca se tornou e nem vai se tornar digno, mas sim por conta de um Senhor Jesus que intermediou esse relacionamento com a própria vida, com o seu próprio sangue, e hoje nós somos filhos, incondicionalmente filhos. Filho, aquele que crê, somos filhos. Ah, você está perdido? Você é filho. Ah, você estava morto no pecado? Você é filho. Você chegou para Jesus e confessou o seu pecado, Ele nunca vai te tratar mais como no passado, como servo, como, é a lei. Se Ele cumpriu a lei, não cumpriu. Não, Ele vai te tratar como filho. E muito vai se alegrar quando você arrependido voltar. Vai ter uma festa. Entendeu? Porque ele falou assim, este meu filho, ele queria ser tratado como servo, mas nunca deixou de ser filho. Nunca deixou. Ele falou, esse filho que me traiu, que saiu, e agora... Não, meu filho, olha só como é que é. Aí você entende, Léo, que Jesus estava tentando mostrar pra gente o que ninguém tinha entendido ou ninguém estava sabendo. Quem era Deus com a humanidade. Olha só, quando você peca, quando você sai, perde a cabeça, vai, faz o que tiver que fazer, volta arrependido, você encontra um Deus assim, ó. Né? Não. Ai, graças. Eu já falar assim, Deus não fala graças a Deus, né? Mas vamos dizer assim, poxa, que legal, você voltou. E os meus pecados, tô nem aí dos seus pecados, e tal, vem cá, vamos comemorar, você tá aqui, meu filho. Pô, é só você entender. Uma pessoa que é pai agora, uma mãe, pô, nós somos maus. Nós sabemos dar boa-idade aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Esse sentimento de amor que nós temos, nós herdamos. Embora nós temos ainda a matéria, nós estamos aqui, mas nós herdamos isso. O amor é uma coisa herdada. Deus também. O Senhor Jesus mostrou isso quando chorou, embora estava ali preparado para ressuscitar Lázaro. Ele chorou. O que eu tenho falado muito, Robson, aqui, Deus não tem um sentimento de amor. Deus é o amor. A gente tem um sentimento, você tem um sentimento de pai com seu filho, um sentimento de amor pelo seu filho. Mas Deus é o amor. Então, é muito maior do que o teu sentimento pelo teu filho. Então, imagine esse amor
pela gente. A gente pode errar, a gente pode falhar, claro. A gente tem que lutar para não errar, para não pecar, para não falhar. Mas Deus vai estar sempre de braços abertos, porque nós somos filhos. É isso aí. Uma coisa assim, o Senhor Jesus, em outra parte, é que eu me fugiu aqui agora, mas ele mostra, voltando ao raciocínio do choro, ele chorou por Lázaro porque ele o amava. Olha só, o amava. Uma vez, uma pessoa na minha caminhada chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou sozinho e tudo mais, e eu sinto muito, sabe? Sinto aquela coisa assim, sabe? E eu não quero sentir essa solidão, essa carência, essa vontade de ter logo alguém comigo e tudo mais. O que o senhor me diz sobre esse sentimento? Eu falei assim, cara, se permita. Você é ser humano. Eu acho o seguinte, que o homem de Deus, ele sente. Ele só não se rende ao sentimento. É isso Mas aí. tem gente que, por sentir, ela se culpa muito. E isso não vai ajudar ela a não se render ao sentimento. Muito pelo contrário. Talvez, se ela se encarar como um ser humano que realmente sente e trabalhar duro para não se render àquele sentimento, não deixar ele dominar ela, vai ser muito melhor do que ela se culpar por estar sentindo. Porque às vezes a pessoa fica tão coisa, porque eu sou de Deus, eu não posso chorar, sou de Deus, eu não posso sentir. Por exemplo, eu perdi minha mãe, vai fazer 10 meses, e vinha isso na minha cabeça, peraí, eu sou de Deus, eu não posso ficar chorando, peraí, mas eu sou ser humano. Ela é minha mãe. Pô, eu tenho que chorar. Peraí, eu não sou um robô. É claro, eu não vou deixar esse sentimento da tristeza, da angústia de ter perdido, me envolver e parar a minha vida, não. Mas eu tenho que ter aquele momento meu, falar, poxa, eu perdi, caramba, não está sendo fácil. E me render um pouco aquele momento e reconhecer, não, poxa, eu tô sofrendo, não está sendo fácil. E Deus, eu preciso do teu conforto, eu preciso do teu consolo, eu preciso que o Senhor enxugue as minhas lágrimas agora nesse momento. E Deus quer ver isso da gente. Deus não quer um ser humano robô que acha que não tem sentimento, acha que não tem dor. Não, você vai passar por dor, você vai se chorar, você vai se sorrir. Assim como você quer sorrir, você também vai chorar. Assim como você quer ser feliz, vai ter um momento da tristeza. E isso faz parte da vida do ser humano. Se Jesus chorou por um amigo, imagine por uma mãe, né? A gente não vai chorar, a gente não vai sentir, né? É isso aí, essa experiência que nós devemos passar para as pessoas, para que elas possam sentir realmente o que Jesus falou, que o fardo dele é leve, né? O fardo dele é leve. Quando é que o fardo se torna leve? Quando se torna um prazer. Para mim, eu acho assim, muitos se preocupam assim, poxa, caramba, eu não li a Bíblia hoje, caramba, não, eu tenho que ler a Bíblia. Eu vou lá, roboticamente, e falo assim, não, eu vou ler a Bíblia aqui, calma aí, que eu não posso ficar assim. Eu não me preocupo pelo fato de não ter lido, eu me preocupo com o porquê que eu não tive vontade. Porque a origem do problema não está no que eu faço, sim no que eu sou, no que eu estou me tornando ou no que eu estou deixando de ser. Verdade. Né? Eu acho o seguinte, é isso que torna o fardo leve na vida das pessoas. Se é um fardo leve para um casal, né, de cuidar um do outro, o amor e o prazer de fazer. Porque você fala para mim que fazer uma coisa todo dia, sempre, né, rotineiramente, poxa, um trabalho, outro faz uma coisa, outro faz a coisa, não é cansativo. Mas quando você tem prazer, você tem amor, de certa forma ele vai ficando mais leve. Então, esse é o fardo leve. Um prazer. O fardo leve não significa... eu entendo que o fardo leve não significa uma vida frouxa. Tá entendendo? O livre das situações. Vai ficar fica comigo, mas fica de qualquer jeito, do jeito que você quiser, porque o meu fardo é leve. Não. É porque se torna um prazer. Entendeu? E uma coisa muito interessante, na nossa comunhão de pai que nós temos com Deus, nessa aliança intermediada com o Senhor Jesus, um relacionamento de pai não se faz com obrigações. Com o Senhor, sim. Né? Eu costumo dizer que, poxa, eu sou pai. Meu filho vai fazer esse ano já 16 anos. Meu filho tem 15 anos. Eu tenho pai. E eu entendo da seguinte forma. Se meu filho me fazer as coisas por mim,
e depois de um bom tempo, de um longo tempo, eu perceber ou saber que ele só fez o que fez por mim, porque ele se sentiu obrigado a fazer e não porque me amava, vai ser uma decepção muito forte. Entendeu? Porque ele teve medo. Poxa, se meu pai souber, não ver que eu tenho condições e não ajudar ele, o que ele vai pensar de mim? Não, eu vou fazer, tem que fazer, né? Melhor que ele nunca tivesse feito. Entendeu? Verdade. Então, esse relacionamento hoje, na minha visão dessa parábola, e você vê que terminando, não sei nem que horas são aí, não sei nem quanto tempo a gente já está na live. 9h32. Dá tempo ainda para ficar à vontade. Então, na continuidade, você vê que o outro filho, que eu acredito, Léo, uma coisa assim que eu não sou dono da verdade, né? Mas na minha interpretação, isso representa os dois filhos, as duas alianças, a antiga e a nova. Porque a aliança antiga tinha uma visão de merecimento. Tanto é que ele foi reivindicar, né? Pô, eu trabalho, eu fiz aquilo, aconteceu, representando a antiga aliança, que era uma mérito, não sei se é a palavra certa, por méritos, né? Tipo assim, fez, acabou. Não importa, eu tinha que fazer. E ele fazia muito bem o trabalho dele de filho, e ele falou assim, poxa, esse teu filho aí fez o que aconteceu, e eu estou aqui te servindo, você nunca deixou eu matar um novilho e tal, para me alegrar com meus amigos. Ele falou assim, poxa, filho, você está aqui comigo, o que é seu é meu. Então, ele não enxergou, a antiga aliança, ela não vê com bons olhos a nova. Você está entendendo? Ela não vê com bons olhos a nova. Tanto é que os patriarcas da velha aliança que mataram o Senhor Jesus. Porque não viram com bons olhos o que Jesus estava trazendo de novo. Não aceita, né? Como não aceitaram a questão do amor assim, incondicional. Porque você vê, o Senhor Jesus, em uma passagem muito interessante que ultimamente eu tenho meditado muito nela, e sempre tento ajudar as pessoas em cima dela, é quando Jesus foi na casa de Simão para comer. Jesus era assim, tinha um propósito, né, Léo? Mas ele ia na casa dos pecadores e ia comer, ele ia ficar lá. Ele falou assim, eu vou lá que eu vou fazer uma célula, vou lá fazer um culto, vou lá, não, eu vou lá, vou na tua casa, Zaqueu, eu vou lá na tua casa, vou ficar lá. E lá o Espírito Santo agia. Entendeu? De uma maneira, acredito que tudo começava de uma maneira bem informal, né? Comida, um bate-papo. Simples. Entendeu? E ali uma prostituta chegou aos pés de Jesus e estava ali. Entendeu? E Simão olhou aqui, né? Assim, poxa, se ele soubesse mesmo, se ele é quem ele diz que é, ele saberia que ela era uma prostituta e ele não ia aceitar ela ali, ainda sendo prostituta, estar aos pés dele. E aí Jesus, conhecendo os pensamentos, o coração, deu aquela outra parábola falando que um devia 50, outro devia 500, ambos não tinham o que pagar, quer dizer, nem eu, nem você, quem peca mais, quem peca, ninguém tem como pagar de algum jeito, de alguma maneira, pelos nossos pecados, somente Jesus pagou. E aí, uma coisa que eu disse uma vez, poxa, cara, ele não falou, ele aceitou ela. A aceitação gera transformação. Não, ele não falou assim, vá lá e tipo assim, não vem me adorar aqui, chorar os meus pés, não. Primeiro você se arrepende, primeiro você deixa de ser prostituta. Não, ele deixou ela adorar. Ele deixou ela se aproximar. E aquele gesto gerou transformação. Grava isso aí, a aceitação de Cristo pelos pecadores que querem uma vida nova, gera essa aceitação que gera a transformação. Entendeu? E é o que nós devemos imitar. Eu digo muito para as pessoas o seguinte, poxa, você está preparado para receber pessoas totalmente diferentes de você e não julgar elas? Entendeu? Porque Deus já falou com Samuel e deixou a pista para a gente quando escolheu Davi. E eu acredito que foi isso que ele fez escolher a gente. Ele falou o seguinte, eu não vejo como o homem vê, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Por isso que a gente não tem o direito de julgar ninguém, porque a gente não tem capacidade de ver o coração. A gente não tem essa capacidade, nunca vai ter, né? Só Deus. Deus esquadrinha os corações das pessoas, né? Então ele sabe quem é quem. O ser humano por muito tempo, Léo, eu sim, eu acredito, e sempre falo isso, que o pecado mais automático do ser humano, da carne, é o julgar. Né? Se eu estou aqui agora fazendo essa live, eu estou olhando e tem gente que bateu o olho e está olhando a minha testa que está crescendo, já está julgando alguma coisa, né?
Posso nem falar muito. Posso nem falar muito. Desmatamento, né? E você olha alguém na rua, você repara e julga a roupa, você julga a maneira, você julga o óculos que ela está usando. Isso é uma coisa automática do ser humano. Por muitos anos a gente, por ter algumas mudanças, que não está na Bíblia, mas a gente teve essas mudanças, algumas coisas que a gente mudou. Não está na Bíblia se você deve ou não usar um brinco na orelha. Não está na Bíblia se você deve ou não raspar ou deixar o cabelo grande. Não dá. Tipo assim, algumas coisas que nós julgamos melhor pra gente, e a gente vai na hora, automático a gente julgar. E eu confesso que durante muito tempo era uma coisa automática. Você olhar e falar assim, pô, um cristão não vive assim. Não pela aquela pessoa, pela vida dela, mas às vezes só pela aparência. Como o próprio Deus falou para Samuel, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Então hoje em dia eu sou mais devagar com isso, eu me resguardo mais na hora de observar uma pessoa, entendeu? Eu tenho uma experiência agora de trabalho, que no meu dia a dia eu converso com muitas pessoas e eu me arrebento, porque o julgar é uma coisa assim, automática. Ou você julga mais ou você julga menos, mas você sempre está julgando. E você olha aquela pessoa e fala assim, nossa, aquele camarada ali não deve ser uma boa... Cara, quando começa a bater papo, aí você começa totalmente a ver... diferente. Puxa vida, que pessoa bacana, rapaz. Sabe? Você começa a ver ali que isso. E uma coisa muito interessante que hoje em dia eu evangelizo muito assim, numa conversa informal. Sabe como é que é? A pessoa, ela abre muito mais o coração quando você não começa numa evangelização, e sim numa conversa informal. E muitas das vezes você dá as credenciais de Jesus quando você, numa conversa informal, a pessoa ela se abre melhor. Daqui a pouco, quando você está vendo, ela está te contando a vida, contando as situações, e você está aproveitando a situação. Começa ouvindo primeiro do que falando, né? Ouvindo o que a pessoa tem para falar, o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, as experiências dela. Quando ela desaba todinha, ali você tem a brecha para entrar com Jesus, né? Exatamente. Muito, muito, muito bacana isso. Eu vejo dessa forma hoje, uma conversa informal é tudo. Eu acredito muito, Léo, hoje, que as nossas atitudes, né, o nosso procedimento, uma vez, eu não lembro aqui da passagem bíblica agora, mas eu lembro que uma vez eu preguei isso, e que santificação tem a ver com proceder. Tem uma passagem que fala que nós nos santificamos no nosso procedimento. Então, o teu proceder, o meu proceder, ele evangeliza. Não assim diretamente para Jesus, mas para as pessoas observar que você é vamos dizer assim, como você fosse um produto. E aí, depois de saber que aquele produto é bom, você quer saber quem produziu. Né? Você quer saber aonde você vai comprar, onde você vai adquirir. E aí, quando você mostra para as pessoas, e às vezes até uma coisa mais solta, e aí você, no meio da conversa, fala assim, não, e aí você? Tal, não, eu sou pastor, eu prego e tal. Nossa, você é? Pô, que legal! Né? Uma vez eu achei muito interessante que um pastor me convidou para pregar na igreja dele, e foi muito bacana. Quando ele soube que eu era pastor, eu estava de boné, de chinelo, de short, boné para trás, e ele descobriu que eu era pastor e falou assim, que legal, vai pregar na minha igreja. Vamos lá, vamos marcar, que não sei o quê. Surpresa. Eu achei muito interessante. Porque ele achou legal, cara. Tipo assim, hoje em dia eu vejo dessa forma, né? Como eu disse, o Leonardo, é a minha maneira de ver. Eu não sou dono da verdade, tá? Nem quero ser, porque é uma responsabilidade muito grande ser dono da verdade. Né? Você acarreta grandes fardos para si, eu não quero isso. Mas hoje eu vejo que, em si, o cristianismo, né, ele está passando por uma transformação que requer muitos cuidados, porque a gente não pode ser extremista, né? A gente tem que ter um equilíbrio muito grande. Muitos veem a graça como uma liberdade para viver de uma maneira dissoluta, e você pode perceber que a vida dissoluta, embora a graça estivesse sobre o filho pródigo, mas ele voltou da vida dissoluta e abandonou os erros. Ele não continuou com a graça sobre ele lá na vida dissoluta. Ele se arrependeu e voltou. E a graça que ele encontrou foi o pai de braços abertos e o considerando ainda seu filho. Mas, por outro lado, uma religiosidade muito pesada durante muito tempo afastou muito
e criou barreiras que impediram, e às vezes até dentro da própria casa, Léo, sabe? Aquela coisa assim, pô, eu vou à igreja, eu frequento, eu sou evangélico, então eu sou superior aos da minha casa porque não vão. E aí ele cria uma barreira. E um ar de superioridade, né? Que sou melhor, Uma superioridade, tocado, ungido. E vou dizer uma coisa para você, não é de propósito, não. E às vezes era até uma coisa meio inocente, porque era doutrinada para isso. Entendeu? E achava que aquele modo, aquele proceder, poderia de alguma forma ajudar. E na verdade atrapalha. Entendeu? Você vê, hoje eu frequento muito coisas da minha família. Muito, muito, muito. Uma vez eu fui num encontro de alguns primos do meu pai, coisa assim, tios assim, né? De segundo grau. E pessoas, pô, que eu admiro demais, cara. São até de outro estado e estavam vindo no Rio de Janeiro visitar. E no momento que a gente foi tirar uma selfie, eles falaram assim, não, tira aqui as bebidas da mesa que eu roubo. Eu falei, não se preocupa com isso não estou preocupado com isso não. O importante é a foto que eu vou tirar com vocês. Cara, isso aí é uma semente. E aí, em outra oportunidade, eu estive com eles de novo, sabe? E ali conversando, falando de futebol, falando de tudo, e ali a gente dá uma plantada. Quando a conversa vai para aquele lado da palavra, vai naturalmente, sem tentar enfiar a goela abaixo aquilo, vai. E aí uma coisa, não para minha glória, mas uma coisa interessante que eu ouvi desse tio, né? Ele falou assim, cara, eu gosto muito de ficar contigo. E a gente conversando, e eles, toma ali bebida, toma ali. E ali conversando do lado dele, e eles bebendo, tal ali, não estava assim, uma coisa muito gritante não, mas estava ali, e eles ali conversando, e, cara, eu gosto muito de conversar contigo. Caraca, quando eu paro para ficar... Porque você tem uma coisa assim, sabe, que você... Não importa o que está acontecendo, o que a gente está fazendo, você está dando atenção para a gente e tal, e aquilo vai... Você está entendendo? Eu acredito que a gente vai sendo usado realmente como instrumento. É uma coisa natural, né? Travou. É uma coisa natural. Não é nada forçado. Você está entendendo? Isso, exatamente. E hoje em dia, Léo, tem muitas pessoas que, embora ela esteja vivendo ali dissolutamente, embora de repente ela está ali como filho pródigo, né, gastando tudo, toda a vida dela em tudo que não presta, você vai encontrar muita pessoa assim que é filho ainda. Só está faltando voltar. Mas ele é filho e ele conhece. Uma vez a gente estava ali e conhecendo a palavra, você tem que ser menos religioso, porque senão você não consegue ajudar aquela pessoa. Entendeu? Vou contar uma coisa assim bem rápida. Uma vez eu estava num certo lugar, também num ambiente familiar, e um rapaz chegou, estava ali e tudo mais, ele, e aí, vai tomar uma cerveja? Assim, eu falei assim, não quero não. Aí o meu tio falou assim, não, rapaz, tá maluco? Ele é pastor. Aí esse cara falou assim, virou para mim e falou assim, Ricardo, é pecado? Aí eu olhei para ele e falei assim, não. Aí, a partir daquele momento, ele me deu atenção. Ele estava só esperando eu falar que era para ele chegar e falar assim, então abre a Bíblia para mim e fala que é. Me mostra, me prova. Eu quebrei ele. E aí dei a ele outros motivos compreensíveis e entendi, né? Eu não vou entrar aqui, senão vai ser um outro debate, uma outra live. Mostrei para ele que, embora você não veja aquilo, não está, mas você não é obrigado a fazer tudo porque simplesmente pelo fato de não ser. Porque às vezes pode ser que uma coisa puxe a outra. Enfim, aí mostrei algumas coisas para ele que está dentro do meu conceito. E ele entendeu, e eu creio que alguma coisa ali ficou no coração dele, cara. Tudo porque, sabe, eu não criei muros, entendeu? Que pudesse me impedir, né, de me relacionar com ele ali e ter uma oportunidade de plantar a semente da salvação no coração dele. E você vê, era um filho. Podia estar longe, né? Não vou julgar ele, mas aparentemente estava longe. Mas era um filho, cara. De repente, a gente está na história do filho pródigo, ô Leonardo, em várias situações, em vários lugares. A gente está dentro dessa história. O pai continua sendo Deus, entendeu? Você podemos ser um filho, um outro filho, que vai ser usado para levar ele à consciência de voltar, ou podemos ser aquele filho que representa a antiga aliança, que vai ficar até com raiva. Não quer que ele volte.
Isso. Que vai, aquele outro, ou então aquele irmão que vai ficar bolado, né? Porque o pai fez a festa e fala, como é que pode? Né? É verdade. Pô, porque meu pai está abençoando mais ele do que eu. É, isso aí, entendeu? Rapaz, é muito legal, cara. E você pode perceber, eu sei que muitas pessoas estão assistindo aí agora, né? Algumas pessoas vão assistir depois. E olha que coisa bacana, né? Não dá vontade de parar, de falar, de conversar. Daqui a pouco eu lembro de outra passagem bíblica. É assim E, cara, mesmo. isso é prazeroso, isso é Todas as lives maravilhoso. têm Cara. sido Não dá pra assim. ver. Graças a Deus, todas as lives, pessoas que eu convidei, os pastores que eu convidei, como você também, eu vejo o teu trabalho, eu vejo que é um trabalho de Deus, por isso que eu te convidei. Então, quando a gente começa a falar de Jesus, é isso. Aí muitas pessoas não entendem. Poxa, vai falando, não para. Tu vê que eu estou deixando você falar, porque é a fonte que não para de jorrar. É uma fonte que não para de jorrar, porque Jesus está aí dentro. E você está passando as suas experiências, você está passando aquilo que você foi usado por Deus para ajudar outras pessoas. Então, essa fonte, essa água viva, é que as pessoas que ainda não têm, têm que ter. Tem que ter. Então, esse objetivo até da live, eu vi Jesus, é para você que está assistindo agora, vai assistir depois, tanto gravado aqui no Instagram, como vai ficar depois no YouTube também, que eu vou botar no YouTube. É você se entregar e beber dessa água viva, para que você também seja essa fonte a jorrar. E uma coisa que eu vou falar com você. Dá para parar? Você consegue, tipo assim, sabe? Lógico, a gente tem momentos na nossa vida que a gente tem que organizar. Eu mesmo passei algumas situações e a gente tem que dar uma organizada, porque a vida com Deus, e muito menos o ministério, é uma coisa assim muito séria. Você tem que estar ali, se tem alguma coisa, você para, dá uma olhada, mas não podemos mais viver. Não tá, é como se fosse Não consigo. tampar o nariz agora. A gente não consegue. Falar, consegue. A gente pode no dia a dia, tentar falar de qualquer outra coisa, mas não consegue. Eu não consigo. Eu não consigo. Tenho a minha vida, tenho o meu trabalho, tenho a minha família, tal. Mas eu tenho uma coisa que eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que falar de Jesus. Não consigo. É algo que está dentro da gente. É uma coisa assim maravilhosa e que nos dá prazer, né? Aí que Jesus fala, mais bem-aventurado aquele que dá do que o que recebe. É nisso que a gente entende essa passagem, porque quando a gente está dando, a gente está alegre pra caramba. A gente está oferecendo a melhor coisa, o maior tesouro do mundo. Entendeu? É porque é eterno o que a gente está passando para as pessoas. Acredito que a gente não tem ideia realmente do que é uma vida eterna com Deus. E eu não quero perder isso, não vou perder. E eu indico para essas pessoas que estão assistindo, tá? Que passa de tudo. Tem uns comentários aí, se quiser dar uma lida aí, tem gente comentando aí agora. Ver quem teve encontro verdadeiro com Jesus faz de tudo para que as outras pessoas conheçam também. Deixa eu ver aqui. Acho que ali é uma fonte que não cessa. Falar de Jesus é maravilhoso. Quanto mais falamos, mais queremos falar. Quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar não sabe viver. É verdade. Então, Robson, o tempo já tá bem perto de terminar. Eu te agradeço muito. Poxa, foi excelente tudo que você falou, que Deus te usou para falar. Eu gostaria que você fizesse uma oração por todas as pessoas que estão assistindo, as que vão assistir depois. Se quiser deixar alguma mensagem ainda, aonde é a sua igreja também, onde você prega, essas pessoas que são de perto ou desejam conhecer os horários, tá bom? Fique à vontade. Primeiramente, assim, nem todo mundo sabe que a gente não está mais num lugar, né, fixamente. Nós, por alguns motivos e tudo mais, agora a gente está reorganizando para voltar com os trabalhos, até mesmo como você faz online, e trabalho de células, né, e tudo mais, nos encontrar em alguns lugares, enfim, uma outra questão. Mas eu quero deixar um recado para essa pessoa que está assistindo agora ou vai assistir, que você é filho, larga tudo que você está fazendo. Eu acho que quando a gente quer voltar, quando a gente tem no coração chamado do Espírito Santo, esse momento ele tem que ser uma coisa intensa, forte. Depois você vê o que
Ah, mas eu não precisava largar isso. Cara, depois você para pensar se devia ou não devia, faz as suas ponderações. Agora, seja, sabe, nesse momento se lança para Jesus, entendeu? Não fica preocupado com uma igreja, que os outros vão falar. E tudo. Não, é Jesus. Jesus está aí contigo. Você pode agora, e nada impede de você agora, nesse momento que assistiu esse vídeo, parou de você colocar, dobrar o teu joelho, se trancar lá no teu quarto, como Jesus falou, sabe? É fechar a porta sobre você e você fazer uma oração agora e abraçar, ele vai te abraçar. Ah, mas eu pequei agora, eu fiz tudo que tinha que fazer. Você não vai encontrar o juiz mais. Olha só a coisa gloriosa. Você vai encontrar o Pai. O juiz não se encontra mais nesse momento no relacionamento. O relacionamento é de pai e filho. No momento que você fizer como o filho pródigo e se voltar para ele, pode ter certeza que os braços não estarão cruzados com um olhar de condenação. Os braços estarão abertos com um olhar de amor. Esse é o recado que eu tenho para essas pessoas que estão assistindo agora, que eu sei que tem muita gente, sabe? Eu vejo isso. Eu não estou falando que sei porque acho, mas sei porque estou vivenciando isso na rua, em qualquer lugar. Muitas pessoas, sabe, precisando saber, entender quem é Deus, a postura de Deus hoje nesse relacionamento da nova aliança. Ele é seu pai. Sempre será seu pai. Está aqui fazendo essa oração por nós, porque nós precisamos muito de uma vida de oração, não somente falando, mas em espírito, o tempo todo ali, em espírito com Deus. Mas vamos orar. Pai, nesse momento eu quero convidar meus irmãos, aqueles que estão longe, os que estão perto, não importa, são meus irmãos. Eu quero chamar e convidar para que todos nós venhamos entrar na tua presença, na presença do Pai, aonde tem abraço, aonde tem roupa limpa, tem anel, tem sandálias, aonde tem festa para um pecador que se arrepende. Embora pecador, mas é um filho que estava perdido, morto, e volta, e se arrepende. Eu quero, meu Deus, nesse momento, na tua presença, orar por todos esses que estão aqui agora se sentindo mal, sabe? Ou estavam se sentindo mal, afastados, não se achando dignos. Que o Espírito Santo leve mais do que o que eu falei, do que o Leonardo falou. Que o Espírito Santo leve revelações do Pai, de amor, sabe, de compreensão, de carinho, de salvação para o coração dessas pessoas. Porque o Espírito Santo, a ele foi dado o poder de convencer o mundo do pecado, o poder de guiar a todos a verdade. Então, Espírito Santo, eu rogo a Ti, peço a Ti, intercede por cada um de nós, por mim, meu Deus, pelo Leonardo, pela nossa família, por aqueles que assistem com a gente, essas pessoas que estão se sentindo com um fardo pesado, se sentindo condenadas, sabe, meu Deus, se sentindo indignas, porque talvez, meu Deus, não cumpriram um protocolo religioso, porque talvez, sabe, caíram, não vigiaram. Espírito Santo, que a essas pessoas seja dado, nesse momento, a oportunidade de entender, compreender, de se salvar, de se converter, de voltar, Jesus. Ó, meu Pai, que o Espírito do Senhor possa, meu Deus, deixar essa live, nessa live, o chamado da salvação para todos aqueles que, meu Deus, estão assistindo. Meu Deus, eu te peço a tua proteção, teu livramento. O mundo está cruel, o mundo está indo de mal a pior. Mas eu tenho certeza que para aqueles que creem em Ti, nunca faltará proteção, paz, alegria, prosperidade, salvação. Meu Deus, eu entrego a minha vida e a vida de todos nas Tuas santas mãos de Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Robson, novamente, muito obrigado, para que Deus te abençoe. Eu que agradeço, Léo. Oportunidade maravilhosa. Tá? Precisar, estamos juntos aí. E Deus abençoe a todos também que estão assistindo, que estiveram conosco nessa mais ou menos quase uma hora. E todos que vão ainda assistir. Fica com Deus. Com Deus, Robson. Amém. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. E quero deixar aí não sei se alguém já falou isso, um convidado,
Se tiver um de oportunidade presencial de a gente fazer algum trabalho, só chamar. Só chamar. Tamo junto. Entendeu? Conta com a gente. Valeu. Fica com Deus. Valeu.